Boa noite, bem-vindos ao Noite Informativa. Hoje começamos por analisar o informe anual sobre a situação da justiça no país, referente ao ano passado. Ontem a Procuradora-Geral da República foi ao Parlamento falar da questão da legalidade no país e hoje regressou para falar, aliás, para responder às perguntas de insistência das três bancadas parlamentares. Para analisar esse tema, conto com a presença do Dr. Adelino Buque. Boa noite, Dr. Buque. Boa noite. Portanto, ontem Beatriz Bochille foi ao Parlamento falar sobre a legalidade. Qual foi a sua percepção? Satisfaz ou não? Bom, é difícil dizer que satisfaz ou não satisfaz, tendo em conta que não existe uma diretriz sobre exato. O que é que deve ser apresentado e como deve ser apresentado. Então, nessa perspectiva, é difícil dizer se fiquei satisfeito ou não. Mas, como deve imaginar, do ponto de vista daquilo que é a percepção pública, o interesse parece que quer dos partidos políticos, quer da sociedade, está centrado naquilo que são as dívidas contraídas ilegalmente ou sem um conhecimento da Assembleia da República. Quer dizer, independentemente de todo o resto que tenha sido dito e repetido, quer os deputados da RENAMO, quer do MDM, as suas atenções estavam centradas exatamente nas dívidas. Então, havia uma expectativa por parte dos moçambicanos com relação a esta questão? Não, eu penso que não havia expectativa do ponto de vista prático, não poderia haver expectativa tendo em conta o desenvolvimento do processo, mas eu penso que a questão das dívidas ilícitas virou uma espécie de argumento político para minimizar aquilo que são as ações decorrentes deste governo. Portanto, independentemente do que tu possas fazer, quer dizer, tudo, quando não há mais argumentos a dar, quer dizer, vai-se a dívidas ocultas. Não há mais nada a fazer senão perguntar, e as dívidas ocultas, como é que ficam? Talvez pela dimensão desta ilegalidade e pela forma que marcou, portanto... O país está marcando, sem dúvidas. Eu penso que o impacto é grande, mas também não é só por isso. Eu penso que a falta do argumento político, muitas vezes, porque recorrentemente sobre a mesma coisa é um pouco complicado. Eu penso que a este propósito da própria Procuradoria deu alguns dados à Assembleia da República. Esperemos que a Assembleia da República ajude a Procuradoria no sentido de facilitar através dos meios diplomáticos no Maputo, porque ela diz que solicitou informação a 7 países. E apenas um país, 2 anos depois, é que facultou alguma informação. Portanto, e diz mais que desses países tem embaixadas aqui no Maputo, o que significa que realmente há alguma coisa que pode ser feito para além da Procuradoria no sentido de persuadir essas chancelarias para ajudarem a facilitar este processo, tendo em conta aquilo que é o sofrimento da sociedade moçambicana nesta fase. Do ponto de vista de justiça, efetivamente, sem esse resultado, é muito difícil porque todo o resto é especulação. Exato, mas exatamente falou dessa questão da especulação, neste caso das dívidas ocultas, mas a Procuradora garantiu no Parlamento que tudo está a ser feito para que as pessoas envolvidas nesta contratação sejam responsabilizadas, mas que no momento não convém a divulgação na totalidade do relatório da CROL, porque isto poderia prejudicar o curso das investigações. Esta justificativa é convincente? Uma coisa tem a ver com outra? Eu penso que, do ponto de vista, se calhar, do tratamento do assunto ao nível da justiça,
pode-se aceitar que seja assim, mas do ponto de vista daquilo que é público e depois daquilo que foram as próprias promessas da Procuradoria-Geral da República, a não ser que venha dizer de outra forma, a própria Procuradoria-Geral da República assumiu que depois de 6 meses iria fazer a publicação do relatório completo, portanto... Mais uma vez não foi cumprida essa promessa. Não foi cumprido e isso já não pode... Esta justificação não faz muito sentido, porque ninguém obrigou a Procuradoria-Geral da República a dizer isso. Na altura não condicionou ao fim do processo preparatório, não é? Dos processos, portanto, deu um horizonte temporal que é boa verdade, deveria ter sido cumprido. Portanto, eu penso que uma coisa é ter dificuldades de fazer o seu trabalho, uma coisa é ser coerente com aquilo que se diz publicamente. Portanto, não concordo que esta seja a causa, tendo em conta que foi a própria Procuradoria que disse publicamente que dentro de 6 meses iria... Aliás, deu isto por etapas. Fez a publicação do sumário, depois faria a publicação do relatório como um todo. Portanto, já não pode vir a dizer que não publica porque ainda há atos processuais em curso, senão vão perturbar, porque nessa altura sabia que o processo é complicado, está muito dependente de boa vontade ou de terceiros e, por conseguinte, não pode prometer. Costuma-se dizer que ao pobre não se promete. Exato. E aqui o que a Procuradora disse, que caso se divulgasse este relatório, isto poderia prejudicar as investigações, quer-me parecer que, se calhar, os envolvidos poderiam tentar obstruir estas investigações. Isto quer dizer que estas pessoas que estão envolvidas não têm conhecimento que estão envolvidas? Não, eu penso que não. É por isso que eu estou a dizer que isso não faz nenhum sentido. Até porque nós sabemos, independentemente de termos a certeza do que aconteceu com um determinado grupo de pessoas, nós sabemos que a Procuradoria já em tempos mandou auditar contas de pessoas e o relatório acabou vazando para o público. E as pessoas que estão a ser investigadas neste processo são pessoas que muitas vezes são referidas nos órgãos de comunicação social, quer por alfabetos, quer por identificação, por causa da relação entre o que faziam ou o que fazem com os acontecimentos. Portanto, as pessoas sabem que são eles. Aliás, este pronunciamento até entra em contradição com o princípio de obstrução da justiça, porque se a questão é a obstrução da justiça, significa que as pessoas deveriam estar em prisão preventiva para não obstruir a justiça. Então, eu penso que não se pode... Há aqui um problema de coerência do ponto de vista de comunicação que a Procuradoria precisa de esclarecer, de alinhar. Exato. Sim, e nas perguntas de insistência de hoje no Parlamento, a Procuradora reiterou que está fora de cogitação a divulgação dos nomes e pediu, portanto, como disse há pouco o Dr. Buque, a colaboração dos bancos externos por onde o dinheiro passou, como uma condição, portanto, para desvendar-se o mistério sobre este dinheiro. A Procuradora está aqui a querer dizer que sem a colaboração destes bancos nada poderá ser feito, porque a Procuradora disse que pediu, portanto, a colaboração destes bancos, que são 7. Sim. Só tem informação de um banco nestes 3 anos. Exato. E se um banco deu nestes 3 anos, os outros 6, avaliar pelo tempo, eventualmente não é nos próximos tempos que teremos esta responsabilização, ou seja... A culpa irá morrer solteira? Morrer solteira pode ser que não mora, mas o alívio à atual situação por que o país está a passar,
vai demorar muito tempo, se tudo depender da responsabilização que os parceiros de cooperação internacional estão a exigir. Naturalmente que vamos continuar numa situação bastante desagradável do ponto de vista do desenvolvimento económico, do ponto de vista de emprego e do ponto de vista do crescimento económico. Portanto, se esta situação depender de facto desta informação dos bancos, significa que os moçambicanos estão condenados, não é? Exato. Em outras palavras. E a outra questão que a Procuradora disse no Parlamento hoje é que partes dos bancos estão sediados em países que suspenderam, portanto, o apoio ao país. E por isso pediu a colaboração dos embaixadores que estão em Maputo, pediu que estes embaixadores intercedam, portanto, para a celeridade neste processo. Parece haver aqui um ato de desespero da Procuradoria, na medida em que são tantos pedidos, mas tantos pedidos, que dá a entender que Moçambique não tem a capacidade para poder desvendar este mistério. Estamos a falar de um país onde estas dívidas foram engendradas, estas dívidas foram arquitetadas. Como é que analisa essa questão? Bom, aqui, olhando com honestidade o pronunciamento da Procuradora-Geral da República, duas interpretações se podem oferecer a isto. Uma é que, de facto, há um sentido de desespero, do ponto de vista de coleta de informação, não está a conseguir ter informação e vem a público denunciar que as mesmas pessoas que têm este comportamento também são pessoas que não nos ajudam a fazer isto. Agora, outra interpretação que eu quero crer que não seja esta é do ponto de vista de dizer aos moçambicanos que, olha, essa gente está-nos a asfixiar, não é? Porque não faz muito sentido que aquele que condiciona o reatamento de apoio seja quem dificulta a informação para que esse processo ande com maior celeridade. Por conseguinte, dá-nos aqui uma informação como público para, mais uma vez, olharmos para estes parceiros de cooperação do governo como aqueles que são os maus da fita. E eu quero crer que esta segunda hipótese não seja a pretensão da Procuradoria-Geral da República, mas não deixa de ser uma interpretação que se dê em alguns círculos, porque estes assuntos são assuntos que são tratados a certos níveis, não são assuntos que devem vir a público. Mas também há uma coisa também que é certa, é que uma coisa é o embaixador de um país onde as dívidas foram contraídas, ou os bancos cederam. Outra coisa é o banco. Exatamente. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Então, esta informação presta-se a muitas interpretações. Então, se nós não somos capazes, nós que estamos numa democracia emergente, somos capazes de dizer a separação de poderes, como é que um embaixador pode interferir num âmbito privado, não é, de contração de empréstimos para o Estado? Eu penso que podem ser consideradas manobras para que se ganhe tempo. Há toda este enunciado da Procuradora presta-se a muitas interpretações, sobretudo interpretações que não abonam ao bom sentido de procura de responsabilização, porque atira-se sempre responsabilidades a terceiros. E muitas vezes terceiros que não interferem. Vamos imaginar que há um problema em Moçambique com um banco qualquer. Qual pode ser o papel da Procuradoria? Pode ir ao banco e dizer, vocês deem-nos isto? Não é possível. Quer dizer, o banco tem suas regras. Então, eu penso que esta passagem não foi, na minha opinião, uma passagem muito feliz, porque
parece querer pôr a sociedade contra os embaixadores desses países, embora não conhecidos, mas é de supor quem são esses embaixadores. Exato, mas então, aqui... Mas não me pareceu um pronunciamento feliz por parte da Procuradora. Mas aqui, hoje, a Procuradora disse muito bem que a resolução deste problema, em parte, deve-se, à disponibilização ou não, portanto, da informação vindas do exterior. Ou seja, se não tiverem estas informações, nada será feito. Sim. Mas... e o país, como é que fica? Moçambique não tem capacidade para investigar esta situação, na medida em que estes empréstimos foram elaborados aqui no país. Existem pessoas envolvidas nesta questão. Estas pessoas não têm capacidade de disponibilizar informação e dizer que nós usamos, ou seja, estaria a dizer a um criminoso a produzir provas contra si mesmo. Contra si próprio. Sim, essa me parece ser a maior dificuldade, porque, repara, mesmo nos casos em que tu cometes um crime, quando tu declaras, ainda não é suficiente para tu seres considerado criminoso. Exato. É importante que hajam provas bastantes para te incriminar. Agora, eu penso que não são aqueles que contraíram as dívidas que devem fazer isso, mas os próprios peritos contratados pela Procuradoria, baseados naquilo que são as informações disponibilizadas pela Kroll e outras coisas, têm matéria bastante para não estarmos constantemente a tirar responsabilidades ao exterior por causa de uma ação que deve ser interna e moçambicana. Portanto, eu penso que a Procuradoria, vendo-se na dificuldade de recolher a informação pela via oficial, tem que encontrar outra forma para resolver este problema, porque pela forma como a Procuradora se pronunciou em sede da Assembleia da República, não vamos ter a solução deste problema nos próximos 5, 6 anos. Então, se são 7 países, ainda só um disponibilizou. Levou 3 anos ou 2 anos a responder. Então, os outros, até quando é que vão? Em 2 anos, eu penso que deve haver capacidade de criar outras alternativas para se chegar à conclusão deste processo. Aliás, alguns países, se não um país, os Estados Unidos da América, esteve a investigar, portanto, esta questão das dívidas ocultas, o FBI esteve a investigar. Porque é que o país não pede ajuda a estes países com tecnologias de ponta, com peritos muito bem capacitados e informados para poderem... Não só. O próprio Fundo Monetário Internacional tem noção de circulação do dinheiro. Eles dominam os meandros de dinheiro. Há informação. Eu penso que, se calhar, é alguma coisa que tem que ser dada por um banco específico. Não sei o que é que está a acontecer, porque, de facto, este dinheiro não é um dinheiro que saiu para uma mala. É tanto dinheiro que não pode ser levantado. É um dinheiro que circulou pelos bancos. A informação existe. Eu penso que tem que existir informação. Agora, a forma como está sendo tratada essa informação é que é um problema. Exato. Eu penso que deveria haver, na minha opinião, um plano B, plano C, no caso de conseguir-se ou de termos dificuldades em conseguir informação por esta via, vamos recorrer a esta via ou outra via. Há aqui uma tentativa de omissão por parte da PGR? Se calhar seria muito pesado dizer omissão, mas há aqui uma tentativa de não querer sujar a mão, entre parênteses, não é? Quer dizer, não sujar a mão significa que o que pretende a Procuradoria é ser servido tudo na bandeja e depois, no fim do dia, dizer, não, isto recebi do fulano, aquilo do fulano, então vocês tenham responsabilidade. Mas não pode ser assim. Se eles não estão a dar, tu tens que sair à rua, tens que
pôr as mãos na massa, tens que fazer alguma coisa para... O país precisa que se faça alguma coisa, porque continuarmos nesta situação em que estamos a viver, economicamente, não é sustentável. Não é viável, exato. Não. Será que, Dr. Buc, o relatório da Kroll, digo, o relatório completo da Kroll, não disponibiliza a informação das rotas deste dinheiro, onde os agentes que completam o abecedário todo, o ABCD, terão usado para drenar este dinheiro? Não, eu penso que está lá a informação. Aliás, está lá a informação de tal sorte que, de acordo com a informação que eles deram, eles não conseguiram identificar a utilização de um determinado montante do valor global que foi disponibilizado. Agora, esse valor específico, que são 500 milhões de dólares, talvez terá sido usado num outro modelo que não seja o modelo oficial, se calhar. Mas o relatório da Kroll, eu acredito que é suficientemente abrangente, para além de que no fim do relatório eles também aconselhavam e identificavam as pessoas que deviam dar mais informações para completar o relatório. Exato, tendo em conta... Porque a eles não foi possível obter, mas ao país e através do órgão como Procuradoria era possível encontrar esta informação. Tendo em conta que estes peritos da Kroll, que vieram cá, portanto, investigar a rota destes dinheiros, não teve a informação suficiente. A PGR espera que os outros bancos internacionais ou países exteriores envolvidos disponibilizem mas esse é que é o grande problema. Esta informação? Mas esse é que é o grande problema, porque... se nós estamos recordados, a Kroll adiou por 3 vezes entregar o relatório. E uma das coisas que levou a estes adiamentos foi que há procedimentos que deveriam ser feitos país para país, para facilitar a atividade deles. Eu penso que nessa altura a Procuradoria já colaborava com eles. Todas as dificuldades que foram encontradas por estes peritos que são viajados e vividos, eles conheceram e souberam. Portanto, hoje, usar isto como uma justificação para não avançar com os processos, eu penso que presta-se a muitas interpretações. Exato. Presta-se a muitas interpretações. E o Banco de Moçambique, Dr. Buc, será que também não sabe por onde este dinheiro terá andado, tendo em conta que todas as movimentações exteriores e internas são controladas por este banco? O Zandamela ou o anterior governador não tem algo a dizer sobre estas dívidas? Não, terão, naturalmente que terão, porque o problema até nem é tanto de personalizar. A instituição Banco de Moçambique tem instrumentos de trabalho que lhe permitem visualizar isso. Então, independentemente de estar este governador ou outro, a instituição tem que ter informação. E eu penso que é aqui onde continuo a dizer e repito que o pronunciamento da Procuradora presta-se a interpretações variáveis, porque dúbio, não é? Quer dizer, procura-se responsabilizar pessoas que são inalcançáveis. Quer dizer, se eu digo que o problema está com o país X que não me dá informação, quer dizer, mas eu não tenho outras alternativas para eu conseguir esta informação? Esta é a questão. As pessoas envolvidas neste processo não têm nada a dizer sobre este processo. Porque isto que está a dizer, quer dizer, vem mais alimentar polémica, quer dizer, vem adicionar mais uma polémica no debate dos cafés da rua e do chapa. Exato. A oposição, portanto, no caso a Renamo e o MDM,
acusam a Procuradoria-Geral da República de acobertar os responsáveis pela contratação destas dívidas ocultas. Que análise faz desta acusação? Bom, eu, francamente, continuo a pensar que, na falta de uma agenda política específica, os partidos políticos da oposição usam as dívidas ocultas como uma arma contra... Exatamente. Não estou a dizer que este não é um problema. É um problema e é sério para o país. Mas a atitude dos partidos políticos, nomeadamente Renamo e o MDM, do ponto de vista daquilo que deve ser uma análise do contexto, eles não são providos de mérito nenhum, porque eles sabem o que é que está a acontecer, como está a acontecer, mas se tu fores a reparar de todo o trabalho que, tirando algum pronunciamento do deputado Macuiano, que falou da dificuldade da análise, e aí faz muito sentido, dificuldades da análise do relatório da Procuradoria, porque se circunscreve uma série de lamentações e denúncias. Então ele dizia que tinha muita dificuldade, mas também ele próprio voltaram a cair no próprio problema das dívidas. Quer dizer, o problema do Moçambique é verdade que neste momento é sério o problema da dívida, mas a Procuradora não foi só falar das dívidas. Por exemplo, falou-se aqui dos processos crimes de 2017, na ordem de 60.500 processos crimes, dos quais cerca de 27.407 foram crimes contra a propriedade. E ninguém refletiu sobre isto e as causas que podem estar por detrás desta situação, que até as próprias dívidas podem ter algum impacto, porque levaram pessoas ao desemprego, levaram pessoas... Então, quer dizer, não houve tempo sequer para olhar para isto como um problema sério. Como é que metade de processos crimes podem estar relacionados com crime contra a propriedade? Quer dizer, outro número seguinte, que é cerca de 16%, é violência doméstica. A Assembleia não se preocupou, não quis olhar para isto como um problema que afeta a sociedade moçambicana. É um problema para resolver já, porque as pessoas estão lá. A questão da dívida vai levar com muito tempo, como diz a Buchil, para resolver. Mas a criminalidade de que nós padecemos é uma criminalidade de hoje. Cerca de 12% ou 10% é agressão contra pessoas. Encontram-se aí raptos e não sei o quê. A Assembleia da República não teve tempo para analisar estes factos. Talvez porque os deputados acham que os crimes de colarinho branco lesam mais a pátria do que, portanto, estes crimes que vão surgindo todos os dias. Mas se fores a reparar, todos nós nos queixamos da superlotação das cadeias, é exatamente por esta população reclusa. Foi uma das questões levantadas pela PGR, que a capacidade instalada de 8 mil, 5 ou 8 mil, mais agora estão por aí nos 18 mil reclusos. Isso os nossos deputados não veem, quer dizer, não veem isso como não vê, quer dizer, alternativas para a solução daquilo que é o dia a dia dos cidadãos. A pergunta que eu fazia era sobre estes pronunciamentos, quer do MDM, eu penso que são providos de mérito por causa exatamente de cingirem-se a uma coisa específica, quer dizer, estão ali como é o assunto do momento que o povo quer ouvir, então eles batem na mesma tecla. Eu penso que é errado, não é esse o papel dos deputados. Eu penso que os deputados devem olhar para aquilo que preocupa a sociedade moçambicana como um todo, de forma geral e abrangente. Não obsessão pela dívida. Parece
obsessão pela dívida. Exato, mas a oposição também criticou o facto da Procuradora ser indicada diretamente pelo chefe de Estado, ou seja, isto a impede de poder trabalhar com uma certa independência. Acha que isto tem a ver com este processo das dívidas ocultas? Não, a indicação os deputados são, por excelência, um órgão legislador. Eles podem alterar, se chegarem a esta conclusão, eles podem alterar. Agora está em debate a alteração pontual da Constituição. Então, eles têm oportunidade de ouro para introduzir esta medida. Portanto, os deputados não podem se lamentar nesse sentido, porque não é a PGR que faz a Constituição. São os deputados que produzem a Constituição e a PGR pura e simplesmente cumpre o que está na Constituição. O Presidente da República também, em rigor, não é quem produz, embora ele tenha algum papel, mas não é quem produz. A Assembleia da República, se um dia eles se reunirem e se entenderem que precisam de fazer alguma coisa em prol do país, eles podem resolver estes assuntos. Tendo em conta que a bancada maioritária, portanto, que aprova as leis, é a Frelimo, há essa possibilidade de haver esta alteração? Esse mérito só podemos avaliar se, por acaso, introduzirem e ser chumbado. Nessa altura, vamos olhar para a bancada da Frelimo e responsabilizá-la por estes atos. Mas, neste momento, esta Constituição que está em vigor foi aprovada por unanimidade e aclamação. Exato. Ou seja, todos, portanto, estiveram exatamente. Então, não podem os deputados hoje virem a público dizer que o Presidente tem excesso de poderes, porque eles é que deram esses poderes, não é? Então, não faz muito sentido. Esta Constituição é de 2004. Exato. Não é? Mas também a bancada maioritária, que por sinal tornou estas dívidas ilegais de legais, a bancada da Frelimo, concorda pela não divulgação deste relatório da Kroll e acha que considera que a atitude da Procuradoria, uma atitude profissional e que está a servir, portanto... Ana Maria, por razões diferentes, este pronunciamento da bancada também da Frelimo não tem nenhum mérito. Por razões diferentes das duas bancadas da oposição, estes também não têm nenhum mérito, porque eu dizia num outro programa que muitas vezes a Frelimo perde-se, a bancada parlamentar da Frelimo perde-se na procura de defesa e não propriamente na procura das razões que levam as coisas a serem como são. Eu penso que a Procuradora-Geral da República é suficientemente informada, com capacidade de defesa própria, não precisa da bancada da Frelimo para ajudá-lo, não é? E isto, aos olhos da sociedade, só vem, quer dizer, piorar a imagem da bancada da Frelimo. A bancada da Frelimo não precisa de dar mão à Procuradoria. A Procuradoria, ela sabe o que é que deve fazer, como deve fazer, ela tem que saber defender-se daquilo que são as suas atribuições, aquilo que são as suas omissões, aquilo que são as suas razões de não publicação. Só ela é que tem que dizer as razões que o levam a fazer isso. Não precisa da bancada da Frelimo, pelas mesmas razões que eu dizia que a bancada da Renamo não tem mérito na crítica que faz à questão das dívidas ocultas, também a bancada da Frelimo não tem nenhum mérito, porque ele não precisa de defender. A bancada da Frelimo tem que ter consciência de que está no Parlamento em representação do povo. E a Procuradoria-Geral da República vai à Assembleia prestar informe. Como é que um representante do povo está satisfeito com aquilo que não está dito pela Procuradoria? Portanto, aquela Assembleia, de um modo muito objetivo e sem rodeios,
está composto de pessoas que defendem interesses que nada têm a ver com aquilo que é a expectativa das sociedades. Fala dos interesses partidários? Sim, absolutamente, absolutamente. Eu creio que não é algo de extraordinário constatar isto. Aliás, sempre foi assim. A própria oposição acusa a Beatriz Buchile de estar a servir interesses políticos partidários. Sempre vão fazer isso, mas quando, repare, estas coisas do poder, estas coisas de política são tão interessantes que quando forem eles... Há uma coisa muito interessante que acontece nas assembleias. Eu costumo dizer isto e vou continuar a dizer. A oposição, por exemplo, nunca aprova o Orçamento Geral do Estado, não é? Regra geral. Mas nas autarquias, a Frelimo, onde a oposição também não aprova. Então, tu tens um comportamento, quer dizer... Ou seja, a componente adversativa faz parte nas bancadas... A atitude é que tu não consegues encontrar a razoabilidade de atitude. Quer dizer, tu criticas uma coisa aqui, mas depois fazes a mesma coisa do outro lado. Não sei se estás a ver, quer dizer, tu não consegues encontrar nestes nossos parlamentares, quer a nível da Assembleia da República, quer nas Assembleias Provinciais ou das autarquias, não consegues encontrar algo que funcione como didático. Mas para uma coisa... Eles unem-se. Unem-se, que é para o aumento das regalias... Eles unem-se. Mas para aquilo que é, de facto, o interesse nacional, eles... estão, passa a expressão, se lixando para isso, quer dizer, e isto é notório, não é? Nós dissemos, tu reparas para onde a Assembleia Provincial é predominantemente da oposição, a Frelimo vai reprovar as ações dessa Assembleia. Onde é predominantemente a Frelimo, a oposição vai reprovar, quer dizer, não há meio termo. Ou seja, tudo está errado para os dois lados. Sim. Então, com estes deputados não se aprende absolutamente nada. Não é possível. Exato. A última questão, Dr. Buch, com relação a esta questão, para passarmos então para os nossos... outros temas, tem que ver com esta questão da cessação de funções da própria Procuradora. Ou seja, falta muito pouco tempo para que, eventualmente, a Buchile deixe de ser Procuradora, se o Presidente assim o entender. Como é que será a passagem deste dossiê dívidas ocultas e tantos outros processos, naturalmente, que esta questão das dívidas ocultas mexe mais com o povo? Como é que será esta passagem do dossiê para... Não, mas eu penso que a passagem do dossiê por si só não é um grande problema. Porque eu acredito que a Beatriz Buchile, Procuradora-Geral da República, não é a pessoa, se calhar, até que está à frente deste processo. Este processo tem alguém que lidera, é esse alguém que vai transmitir o processo a outras pessoas. Agora, a questão, se calhar, está na forma, na dinâmica que outra pessoa pode vir a imprimir nesse processo. Isso é que faz diferença. As lideranças fazem diferença exatamente na forma como os processos correm. Exato. Mas não são elas próprias que agarram os processos, são os outros colegas, no sentido... Nessa perspectiva, eu penso que o Presidente da República não pode pensar que com Buchile ou sem Buchile o processo vai parar ou vai andar. Quer dizer, o processo está na Procuradoria, a Procuradoria é uma instituição e tem que andar. As pessoas passam e as instituições ficam. Exatamente. Obrigada, Dr. Buch. Nós vamos passar então para o outro tema. Vamos falar desta decisão do Governo sobre o aumento dos salários mínimos na função pública, que está na onda dos 260 meticais.
Dr. Buque, portanto, são 260 meticais e pelos comentários dos moçambicanos, isto equivale a um frango. Bom, é verdade, é verdade. Eu penso que este aumento da função pública virou uma piada nacional, quer dizer, é realmente uma situação desagradável para o mundo, mas como o moçambicano já está com tanta coisa desagradável, faz deste assunto uma espécie de humor, não é? Faz disto o humor, que é para não cair de AVC. Ou seja, são tantos problemas... São tantos problemas, não vale a pena levar tudo a sério, porque senão... Mas há um aspecto que é muito interessante notar. Claramente que não estou de acordo com este aumento de 260 meticais. Não há dúvidas em relação a isso. Até porque eu estive a fazer um comentário comigo mesmo e com uns amigos. Moçambique deve ser um único caso em que um operário agrícola é mais bem pago que um agente do Estado, não é? Deve ser um caso ímpar, é um caso de estudo este. E tu vais procurar compreender como é que isto é possível. Eu, de certeza absoluta, que não consegues perceber porquê. Porque se tu fores a comparar aquilo que é o salário mínimo do setor da agricultura e aquilo que é da administração pública, has de ver a diferença que é totalmente grande. Agora, há um aspecto que é importante, apesar destas observações que eu fiz, há uma coisa que é muito interessante, é que tu em 2016, este setor teve um aumento de 7%. Em 2017, este setor teve um aumento de 21%. Todo mundo disse, uau, como é possível o governo aumentar 21%? Foi um suicídio. E hoje voltaram para 6,44%. Agora, portanto, eu penso que não se pode olhar só para os 260 meticais, ou seja, 6,4%, sem olhar para o esforço que o governo fez em 2017 na ordem de 21%. Portanto, esta crítica agora, a questão que se pode pôr é a coerência dos números. Se tu fores a observar todos os setores de atividade moçambicanos que determinam os salários mínimos, só tens 3 setores que a evolução salarial, não estou a dizer que seja justa, mas que tem alguma coerência do ponto de vista de crescimento, que é a agricultura. Tu tens a agricultura, tens indústria extrativa e tens os serviços não financeiros. Digo isso porquê? Porque a agricultura em 2016 teve 3,6%, em 2017 teve 10% e em 2018 teve 13%. Portanto, tem uma tendência crescente que não digo que seja bom, mas que estejam bem, mas a tendência é esta. A indústria extrativa também teve 10% em 2016, teve 12% em 2017 e teve 18% em 2018. Portanto, também é uma situação crescente do ponto de vista daquilo que é mais ou menos o incremento salarial. O mesmo acontece com os serviços não financeiros, que teve 8, 9, 13. Os restantes, veja só, até os serviços financeiros tiveram 8,7 em 2016, tiveram 18 em 2017, vieram para 14 em 2018. Ou seja, houve uma ligeira... Não é ligeira, uma descida, uma queda significativa. Uma queda significativa.
Vamos à pesca semi-industrial. Em 2016, 9. Em 2017, 20. Em 2018, 10. Isto não é uma economia que se faça avaliação. Como é possível? Muita oscilação. Há muita oscilação. Alguma coisa está errada aqui, ou a nossa própria economia não tem uma diretriz do ponto de vista do desenvolvimento, ou as informações que constituem a base de análise para se chegar a estes números também é feito ao sabor das pessoas. Será pela volatilidade também? Eu tenho dúvidas que essa volatilidade leve-nos a estas situações. Repare, nós estamos a falar, por exemplo, da indústria de pesca, que de 9 foi para 20 e depois deixou para 10. Eu acho que é muito, não é compreensivo. Nós estamos a dizer, por exemplo, na área de construção, 9 em 2016, em 2017, 11. O que é que houve na construção para merecer 11% em 2017? Porque as coisas estavam piores. E o reflexo de que as coisas estavam piores vem-se dar em 2018, 6. Então, eu penso que, de facto, esta questão do salário é um assunto que deve ser levado a sério. A informação que é usada para encontrar a determinação dos salários tem que ser séria, porque das duas uma, se tu tens uma força de trabalho que és obrigado a fazer um incremento de 18%, quando de facto tu não produzes para isso, o passo seguinte é diminuir mão de obra. Eu penso que a revisão salarial não tem por objetivo penalizar os operários, têm por objetivo distribuir um pouco a renda daqueles que estão a trabalhar. Exato. Mas, portanto, o Governo, na voz da porta-voz do Conselho de Ministros, ou mesmo na voz também da Ministra da Função Pública, Carmelita Namachulua, reconhece, portanto, a precariedade destes salários mínimos, mas diz que o Governo, portanto, decidiu disponibilizar um montante de 1,8 milhão de meticais para realização de atos administrativos interrompidos em 2015, portanto, quando da crise económica e financeira, e que aumentou, portanto, o subsídio de morte, que passam dos atuais 5 para 10 mil meticais, ou seja, a pessoa quando morre já não precisa de salário. Ou seja, estão a considerar os mortos aqui, não os vivos. Quando a gente morre, a gente não precisa de salário. Eu posso morrer, mesmo que tu não me des caixão, alguém vai ter que me enterrar, porque eu vou virar uma coisa desagradável para a sociedade que me rodeia. Então, eu penso que não é por essa via que tu resolves os problemas. Agora, outro aspecto é que esse montante que diz ser disponibilizado para rever as carreiras, as progressões, as promoções, exatamente, e mudanças de carreira. Tudo bem, é muito bem-vindo. Agora, o que é que isso significará para este funcionário, agente da administração pública e de defesa e segurança, que tem este salário mínimo? O que é que isso vai significar para ele? Eventualmente, um dia venham nos dizer o que é que significou para ele. Mas para mim, é este sentido de falta de coerência do ponto de vista daquilo que são os padrões salariais de Moçambique. É que tu tens requisitos específicos para tu estares na administração pública. Mas estes requisitos, na minha opinião, são muito mais exigentes do que ser um operário agrícola. Mas o operário agrícola, do ponto de vista comparativo, é mais beneficiado do que...
a primeira interpretação que tu podes dar a isto é que o operário agrícola não é pago pelo Estado. Então, ao Estado não interessa se sufoca ou não sufoca esse setor privado que paga esse salário. E o combate à corrupção também parte do princípio de que os funcionários devem ser muito bem pagos para que não se sintam aliciados a cometerem atos de corrupção. Não estou aqui a relacionar, não estou aqui a dizer que se justifica um funcionário ser corrupto porque recebe mal, mas isto também influencia. Contribui, naturalmente, contribui, porque contribui sobretudo quando se criou, na minha opinião, uma expectativa de que em 2017 parece que já estava a recuperar o nível salarial quando se deu 21%, mas para depois virmos cair uns 6,4%. Eu acho que as pessoas devem pensar muitas vezes quando a gente faz as contas, não é? Porque é verdade que o incremento de 21% pode ter significado uma massa monetária absoluta que, se aumenta 6%, dá um... Mas, olhando para o que resulta em termos absolutos, são os tais 260% que viraram piada nacional, então, isto não justifica. Mas a outra questão, Dr. Buch, tem que ver com as regalias, portanto, dos dirigentes deste país, que, se cortadas, poderiam perfeitamente tapar alguns buracos em termos salariais na função pública. Há esta necessidade, tendo em conta que o país não produz, e há estas regalias todas. Eu penso que o forcing todo vai para aí, do ponto de vista daquilo que são os desenvolvimentos que são requeridos, quer pelo Fundo Monetário Internacional, quer pelo Banco Mundial, quando diz que a folha salarial do Estado continua muito alta. Muito alta. Portanto, a perspectiva é essa, é que deve-se ir a esses subsídios e esses outros bônus para que a folha de salário emagreça mais um bocado. Mas o grande problema da nossa função pública, na minha opinião, é que e vai reparar que muita gente não gosta de sair. O problema é que, de facto, paga-se mal na função pública e compensa-se pelas regalias. O dia que se retirar as regalias e manter só o salário base, muita gente vai definhar. Exato. Mas como é que olha para a intervenção dos sindicatos, falo da OTM Central Sindical, e o setor privado nas negociações dos salários mínimos? Ou seja, não se nota aqui uma pujança, uma forte intervenção destes defensores dos trabalhadores? E, portanto, dão-se por vencidos quando apresentam uma proposta e o Governo apresenta uma contraproposta e sempre se fica na proposta do Governo. Ou seja, é como se o sindicato e o setor privado não fizessem parte deste processo. Não, antes pelo contrário. Mas eu, aqui, por razões muito pessoais, não vou desenvolver muito porque sou uma pessoa suspeita aqui nas negociações. Agora, a única coisa que eu quero dizer é o Governo, nas negociações salariais, não tem nenhum papel determinante. Só entra quando há um impasse do ponto de vista de negociações entre o setor privado e os sindicatos. O Governo está neste processo como um mero observador, não é? Como mero observador. Mas quando há impasses, eles entram para arbitrar. Mas entram não no setor específico, mas ao nível da Comissão Consultiva de Trabalho.
não é? Mas eu penso que... Portanto, ficou aqui assunto... a sua posição. Só para dar um exemplo, Dr. Buch, que aqui na vizinha África do Sul... portanto, aumentaram os 24 rand. Exatamente. Os sul-africanos saíram à rua para portanto, contestar o aumento dos salários mínimos que representam ou que serão de 20 rands por hora. Sim. Por mês são cerca de 8 mil rands. Sim. Não, mas é uma quantia considerável. É uma quantia considerável para a natureza da economia que é a sul-africana. É preciso também contextualizar. Agora, tu não vais fazer exigências de natureza salarial para uma situação em que tu próprio entras no serviço, notas que não produziste nada e depois voltas para casa, não é? E eu penso que a comparação é interessante, mas é preciso contextualizar a natureza das economias. São praticamente diferentes. O nível de produtividade de Moçambique é extremamente baixo. Olha, por exemplo, na agricultura, só para teres uma ideia, 1 hectare de batata na África do Sul produz cerca de 30 a 40 toneladas. 1 hectare de batata em Moçambique produz 5 a 7 toneladas. Portanto, o nível de produtividade é diferente. É diferente. É diferente, muito diferente. Não tem comparação possível. Mas aqui então... Um operário na África do Sul, quando entra, só tem tempo de parar de fazer alguma coisa nos momentos devidamente programados. Para o almoço? Sim, mas aqui em Moçambique, porque falta trabalho, um operário pode entrar e não fazer nada. Voltar para casa sem ter feito absolutamente nada, nesse dia todo. Mas neste caso a culpa não é do operário, mas isso não vem ao caso. Não é do operário, mas isto vem a propósito da comparação das economias, exato, quer da África do Sul, quer de Moçambique. Portanto, a economia sul-africana tem um nível de produtividade que não é comparável com Moçambique. Com Moçambique. Sim. Exato. Senão não estaríamos a importar tomate da África do Sul, porque nós temos choco ou temos outros sítios. Esta questão, última questão, Dr. Buch, 30 segundos, remete-nos à ideia de que é preciso produzir internamente. Sem dúvidas. Há um trabalho muito sério que deve ser desenvolvido para que Moçambique seja um país produtivo. E não só, o nosso desafio aqui, primeiro, ouve-se muito dizer produção e produtividade. Não, o nosso problema é que nós nem produzimos, então não podemos ir à produtividade nenhuma, porque se tu não produzes, não podes almejar a produtividade, porque o primeiro passo que tu tens que ter é produzir, e nós não produzimos absolutamente nada. E é importante que nós tenhamos a consciência de que o salário sai da nossa própria produção. Exato. Se tu entras no teu serviço, durante 3, 4 horas, não fazes absolutamente nada, tens que ter consciência que não vou ter rendimento nenhum. Exato. Não é? Exato. E nós temos que ter também consciência, como moçambicanos, que estamos num meio globalizado. Temos que ter a capacidade de sermos... de termos, como é que eu vou dizer, capacidade de concorrer, não é? Porque eu há pouco tempo falava de batata sul-africana e batata moçambicana. Se tu produzes batata num hectare de 6 toneladas e a África do Sul produz 30 toneladas, mesmo que ele venda a 10 meticais o saco, tu não podes, mesmo que tu também vendas a 10 meticais o saco, tu vais ficar muita percentagem abaixo, porque não... A qualidade é diferente. Não é a qualidade, a quantidade mesmo. A quantidade, para começar, a quantidade é diferente. Então, nós temos que realmente
termos capacidade de produzir primeiro, depois irmos para uma situação de produtividade e termos capacidade de concorrer com os outros. Só assim vamos justificar as comparações, porque comparar duas coisas que não têm nada uma a ver com a outra é muito complicado. Fica complicado. Obrigado, Dr. Buque, pela sua presença aqui. Infelizmente estamos com muito pouco tempo. Queríamos falar desta pretensão de Moçambique em ratificar, portanto, o tratado sobre o comércio de armas, mas, infelizmente, o tempo nos é escasso, mas prometemos então analisar este tema numa próxima oportunidade. Nós vamos fazer um brevíssimo intervalo, já voltamos para as notícias. Até já.